Queria dar as boas-vindas a todos os participantes e a todos os oradores que vão integrar este webinar. Este nosso webinar é dedicado aos Planos de Ação Nacionais de Energias Renováveis e Eficiência Energética de São Tomé e Príncipe. Este webinar é organizado pela ALER, com o apoio da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, e também da Direção-Geral de Recursos Naturais e Energia do Ministério das Infraestruturas e Recursos Naturais. Pronto, este webinar surge no âmbito e na sequência da aprovação pelo Governo de São Tomé e Príncipe do plano de ação, dos planos de ação nacionais para energias renováveis, PANER, e Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, o PANE. E este webinar também está integrado no Programa Estratégico de Promoção de Investimentos em Energias Renováveis e Eficiência Energética no setor de eletricidade de São Tomé e Príncipe, financiado pelo Global Environmental Facility. Agradecer mais uma vez a todos os oradores por estarem presentes e por terem disponibilizado para fazer a apresentação e também a discussão que se vai seguir destes planos. Queria só mostrar aqui o nosso programa do webinar de hoje. Portanto, nós vamos começar com uma visão estratégica e um enquadramento institucional destes planos de ação por parte do engenheiro José Bastos Sacramento, diretor-geral dos Recursos Naturais e Energia do Ministério. Depois vamos ter uma apresentação do Plano de Ação Nacional de Energias Renováveis, PANER, pelo engenheiro Célio Ramos, que trabalha na Autoridade-Geral de Regulação de São Tomé e Príncipe. E depois a apresentação do Plano de Ação Nacional de Eficiência Energética, o PANE, pelo engenheiro Diodócio Lima, da Direção-Geral de Recursos Naturais e Energia. Seguir-se-á uma mesa redonda em que vários elementos de áreas diferentes irão discutir e falar um pouco, dar a sua perspectiva sobre aquilo que são estes planos e as suas metas e ambições e a sua execução. E também iremos incluir perguntas feitas pela audiência, portanto, durante as apresentações podem fazer perguntas, nós tomaremos nota e depois elas serão incluídas durante a fase da mesa redonda de debate. E depois teremos o encerramento da sessão pelo Martin Lugmeier, pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. Se calhar posso-vos mostrar muito rapidamente. Penso que todos tiveram acesso ao programa. Ainda assim, posso-vos partilhar só para que deem uma vista de olhos. Portanto, a sessão está prevista demorar cerca de 1h30. E, portanto, para não perder mais tempo, queria passar então a palavra ao engenheiro José Bastos Sacramento para nos dar aqui uma perspectiva e um enquadramento mais estratégico e institucional destes planos. Convidava então, não sei se vai partilhar uma apresentação ou se vai apenas falar, mas convido então para dar início à sua participação. E antes disso, queria só passar aqui uma última nota, antes de iniciarmos, que é relativamente à tradução, ou seja, nós neste webinar vamos ter tradução e interpretação simultânea. Pronto, este é um aspecto importante porque temos aqui alguns participantes internacionais e portanto, neste momento, penso que estão a ver, aqui na página, no vosso, na vossa aplicação, no vosso browser, no canto inferior esquerdo aparece o símbolo do planeta. E se vocês aí clicarem, podem selecionar o idioma que seja mais conveniente, o português ou o inglês. E depois podem aqui alternar entre o som do intérprete e o áudio original. Ou seja, no caso de selecionar inglês, o ideal seria selecionar então depois aqui o volume no intérprete. Se selecionar o áudio original, vão estar a ouvir em português. Pronto, ou seja, em inglês para os participantes. So in this webinar, so we'll have simultaneous interpretation for English language. So you'll have to click on the left bottom corner of your application or browser where there's the logo of the planet, and then you can select either Portuguese or English language. And then if you select English language, just push this button for interprets, so you can listen only in English. So that's our recommendation for international participants.
Vão também ter no canto inferior direito um espaço de perguntas e respostas, era aquilo que eu estava a referir, portanto podem colocar aqui as vossas perguntas ou dúvidas, se quiserem, e depois nós vamos tomar nota e incluiremos na mesa redonda. Se tiverem algumas dúvidas ou problemas técnicos, podem contactar através do e-mail geral da ALER e nós imediatamente resolveremos essa questão. Um, Obrigado e uma vez feita esta introdução mais técnica e de organização, passo então a palavra ao engenheiro José. Muito bem-vindo. Muito bom dia a todos e muito obrigado. E muito obrigado pelo convite, né, de fazer parte deste webinar. Tenho aqui umas breves palavras. Então, minhas senhoras e meus senhores, primeiramente, em nome do Governo de São Tomé e Príncipe e do Ministério das Infraestruturas e dos Recursos Naturais, agradecemos a colaboração da Unido através do projeto de promoção de investimentos em energia renovável e eficiência energética no setor energético de São Tomé, em apoiar na realização dessa ferramenta extremamente importante para o país, Plano Ação Nacional de Energia Renovável e de Eficiência Energética, PANER e PANER. Agradeço igualmente a presença de diversas instituições e individualidades do setor de energia e não só, que colaboram na realização desta atividade, bem como a Plataforma Nacional de Energia Sustentável, a todos os níveis associados, aos membros do Comitê Técnico do projeto que fizeram parte com que este documento se alinhe às necessidades e objetivos do governo e, consequentemente, o país. Minhas senhoras e meus senhores, de acordo com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e através do governo, com o apoio dos parceiros de desenvolvimento, tem vindo a promover a política e ações que visam o aumento do setor energético. São Tomé e Príncipe conta com suficientes recursos energéticos renováveis que podem ser plenamente desenvolvidos para satisfazer as suas necessidades energéticas. Contudo, o desenvolvimento do setor energético tem sido frequentemente limitado por desafios comuns aos muitos estados insulares, tais como uma forte dependência de combustíveis fósseis importados, tarifa de eletricidade elevadas, ruptura de abastecimentos, infraestrutura inadequada e acesso limitado ao financiamento. Por outro lado, a política energética tem sido das mais influenciada pelo objetivo de combate às alterações climáticas, promovendo-se o aproveitamento de recursos endógenos e renováveis, a redução da emissão do CO2 e a eficiência energética e a inovação tecnológica. A inovação tecnológica, a nível de produção de energia elétrica, aponta para uma redução significativa da escala econômica dos projetos, viabilizando a produção local de energia a partir de fontes renováveis, como a energia fotovoltaica e entre outros. Neste contexto, o setor de energia é considerado essencial para o crescimento da promoção do desenvolvimento sustentável, dentre diversos mecanismos que o governo vem implementando junto aos seus parceiros. Quanto à implementação das medidas necessárias para atingir o esperado, bem como a redução do consumo de combustível para a geração de energia elétrica, que contribuem efetivamente para atender às demandas e almejar o esperado desenvolvimento sustentável. Mas o país está limitado à equidade local e o financiamento governamental para atingir um nível de implementação dessas medidas sustentáveis que prevê atingir no âmbito do Acordo de Paris e o PANER e PANER. No entanto, neste mesmo desafio pode ser considerado como justificação para o desenvolvimento crescente do seu potencial em matéria de energia renovável e eficiência energética. Devido à pequenez do mercado dos estados insulares, individualmente, o potencial realista de energia renovável ainda precisa ser explorado. Portanto, estão a surgir esforços para abrir o setor de modo a atrair investimento direto estrangeiro,
para energias renováveis e garantir a produção independente de energia. Estes processos complicaram mais face ao período pandêmico que tem assolado a nível mundial e afeta em particular São Tomé e Príncipe em busca dos financiamentos. Só com o apoio adequado, São Tomé e Príncipe poderá cumprir o seu compromisso de contribuição determinada a nível nacional, o que reforçará ainda mais a sua segurança energética e atender às submissões feitas os países que ratificaram o acordo do país e que apresentam os esforços nacionais para atingir a meta a longo prazo de limitar o aumento da temperatura global abaixo de 2 graus Celsius. Somente com uma abordagem programática e estratégica que entrega várias camadas de apoios, incluindo a melhoria da capacidade local, planeamento de investimentos, fortalecimento de parcerias, capacitação e formação dos técnicos, bem como a mitigação do risco associado ao investimento, pode ajudar São Tomé e Príncipe a expandir e replicar esforços gerais em energia sustentável. Como sabemos, as metas contidas nestas ferramentas políticas é de atingir pelo menos 50% da eletricidade renovável até 2030 e 2050 através da instalação de energia solar fotovoltaica e de energia de mini e micro hidroelétrica e de mini redes com armazenamento ou sem armazenamento à bateria. Essas metas se alinham com outras políticas já disponíveis no âmbito do serviço, no âmbito da energia renováveis e eficiência energética, respeitando o planeamento estratégico do Sistema Elétrico Nacional e de linhas orientadoras do governo. São Tomé e Príncipe conta sempre com o apoio do UNIDO em diversas vertentes, mas com destaque alguns dos desafios de implementação e de promoção de energia relacionados com o desenvolvimento de uma carteira de projetos financiados para acelerar a transição energética e cumprir metas contidas no PANER e PANEM. Neste âmbito, espera-se obter as ferramentas necessárias para alcançar as parcerias e o investimento necessário. Portanto, os nossos parceiros estão fortemente alinhados com o caminho de transição energética do país, voltado para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e fomentar a independência dos recursos energéticos renováveis e iniciativa de eficiência energética para apoiar o desenvolvimento socioeconômico de São Tomé e Príncipe. Certo que este webinar será profícuo. Desejo uma boa sessão de trabalho a todos e a todas e tenho sublinhado de declarar aberto o webinar de divulgação do Plano Nacional de Energias Renováveis e do Plano Nacional de Eficiência Energética de São Tomé e Príncipe. Um bem-aja a todos e muito obrigado. Muito obrigado pela sua excelente intervenção. Eu penso que nos deu efetivamente uma visão bastante integrada e uma perspectiva muito boa daquilo que é a ambição de São Tomé e Príncipe e aquilo que estes planos podem contribuir. E agradeço imenso também o cumprimento do tempo. Foi excelente a sua intervenção. Neste momento, então, passaremos então para a apresentação do Plano de Ação Nacional de Energias Renováveis, do PANER, pelo engenheiro Selby Ramos, que trabalhou durante muito tempo na EMAI e que desde 2019 é engenheiro sénior da Autoridade Geral de Regulação, da AGER, onde desempenha funções de chefe de departamento da Regulação Técnica de Assuntos de Eletricidade e também é assessor do Conselho de Administração em matérias relacionadas com o setor de eletricidade. Bem-vindo ao nosso webinar. Pedia-lhe para ligar a câmera, não estamos a ver ainda neste momento. Fazer aqui um pequeno compasso de espera, que há uma questão técnica aqui com a câmera. Portanto, pedíamos que então que ligasse a câmera e o microfone. Não estamos ainda a ter acesso. Estamos a ver o ecrã apenas. Ainda não estamos aqui a...
E aqui pediram ao engenheiro Selby se está aqui, se tem alguma, se está aqui com alguma questão técnica. Vamos aguardar aqui um pouco que se possa resolver aqui esta Alô, situação. Muito bem. Olá, engenheiro Selby, como está? muito bom dia, estou muito obrigado. Juntei-me à direção de energia, estou aqui nas instalações da direção de energia, e então Ótimo. estamos nesse momento a tentar fazer a partilha Da da apresentação. apresentação e, Bom, eu fiz um pequeno e é isso. enquadramento do que é que o engenheiro Selby faz, portanto, se quiser fazer Exatamente. Sem dúvida estamos a passar por um momento singular e hoje realmente é, é exemplo disso, de todo esse trabalho que o país tem muito apostado e a LER bem tem feito parte do percurso de todo o trabalho que é feito no país, e a atividade de hoje também é um exemplo da participação da LER e todos os intervenientes com a organização dessa atividade, porque até deparamos ainda hoje com problemas energéticos desde ontem. Logo, vem sem dúvida, é um indicador da grande necessidade que devemos apostar nas energias renováveis, na eficiência energética, e a não dependência tanto dos combustíveis sólidos, não, dos combustíveis fósseis, e também de uma geração que é ela, a base de geradores, e isso faz com que tenhamos um sistema muito difícil de ser mantido a nível financeiro. E todas essas medidas irão exatamente congregar para, para esse objetivo muito aspiramos. O, o, o plano Nacional das Energias Renováveis. Alô, pronto. Sim, bom, já estamos aqui a ver, não sei se consegue pôr estamos em no ecrã. condições. Sim, já estamos a ver. Exatamente. Talvez Se calhar já pode seguir a estamos. apresentação. Não, estamos aqui. Aí estamos a ver o seu ecrã. Não estamos a ver o full screen. Como é que estamos? Nós estamos a ver o seu computador, portanto, vemos o diapositivo e o diapositivo seguinte. Se funcionar assim bem para si, para nós, está no número, está no segundo slide. Ok. Não sei, conseguem ver? Conseguimos Conseguem ver ver. a apresentação? Sim. Ok. Eu sei que pelo momento parece que não me veem, não é? Não. Vemos assim a apresentação. Ok. Então posso dar continuidade. Pode. Ia-lhe Ok. pedir, pronto, em cerca de 20 minutos, quando for 5 minutos antes, eu aviso. Está bem? Para ter algum controle do tempo. Obrigado. Ok. Sem dúvida. Mais uma vez, bom dia a todos. Desculpa por esse pequeno precalço. Tínhamos feito os testes, mas em todo caso, agora tivemos uma pequena falha. Pronto. Chamo-me Célio Ramos, como já foi dito, e então venho da entidade de reguladora e sou, particularmente, chefe do Departamento de Regulação Técnica do setor elétrico. O que é que se passa aqui? Ok. O PANER, o Plano Nacional Plano de Ação Nacional das Energias Renováveis, é um plano que foi elaborado no âmbito do Programa Estratégico para promover investimentos em energias renováveis e eficiência energética no setor energético de São Tomé e Príncipe. E este programa, o projeto de programa teve implementado entre 2019 e 2020
E daí surge o plano, que é tutela do Ministério de Infraestruturas e Recursos Naturais, através da Direção-Geral dos Recursos de Energia. Contou com assistência técnica financeira também do NIDO, a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, também contou com o financiamento do Fundo Global para o Meio Ambiente, o GEF, e devido todo o cenário que nós temos no país, um conjunto de parceiros que também trabalham no mesmo sentido, o plano teve também foi preparado em coordenação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Banco Mundial e o Banco Africano para o Desenvolvimento. Este plano teve que estar assente em todas as políticas energéticas definidas a nível nacional, em que se tem as definições das metas específicas para energias renováveis, com o objetivo de alcançarmos o anseio da penetração das energias renováveis na matriz energética do país, num horizonte de até 2030, e também indo na contribuição nas condições nacionais determinadas. Do plano tem-se metas específicas e daquilo que deve ser implementado. Como objetivos, sem dúvida, é diminuir a importação dos combustíveis fósseis. Estamos a falar dos diesel para a geração de eletricidade, que é na sua quase totalidade através do diesel. Tem-se metas também no outro foco, na questão residencial, setor doméstico, o uso dos combustíveis no setor doméstico, na construção, ou seja, para o uso de calor para a cozinha, e que haja uma gradual substituição do uso dessa matéria tradicional por matérias mais limpas. E daí os objetivos seria a substituição de fogões melhorados e de maior eficiência. Também com o plano se espera, sem dúvida, uma mudança para que se alcance ao setor dos transportes o uso mais eficiente. E, sem dúvida, o país também deve caminhar no sentido de se ter, no setor dos transportes, melhores combustíveis, e também avançar-se para o uso de viaturas elétricas no país. Para além dos objetivos e metas do plano, o plano define aí bem claro qual é a trajetória e os programas, as medidas dos programas que devem ser implementados. Identifica um conjunto de propostas de necessidade, porque temos um setor da eletricidade que carece de muita legislação em vários níveis, também a nível da regulamentação, e é nesse sentido que o plano também identifica essas necessidades. Na outra vertente, com a regulamentação, também é preciso o fortalecimento institucional. Posso apresentar e, sem dúvida, poder implementar as medidas que o plano apresenta. Também, noutra vertente, é preciso, sem dúvida, que haja a disseminação da informação,
campanhas de sensibilização, pois necessário se torna que a população esteja consciente das alterações climáticas, do que se despende da atual produção elétrica. Logo, também tem-se as medidas de sensibilização e também tem-se programas específicos para a adoção da eficiência, como é o caso da produção do carvão vegetal. No desenvolvimento do PANER, foi utilizado o software em que se baseou para desenvolver os cenários. Tem-se o LEAP, Low Emission Analysis Platform, que permitiu criar, basicamente, temos aí 2 cenários. Temos um primeiro cenário, Business as Usual, em que não são consideradas nenhumas medidas de mitigação, e no outro cenário em que são consideradas medidas de mitigação, e daí chegar ao desenvolvimento de um plano sustentável. Também o LEAP permitiu conhecer aquelas que são as reduções com gases de efeito de estufa, poupança de energia, em termos de eletricidade e o combustível. É muito relevante, através dessa ferramenta, conhecer quais são as poupanças para a economia de São Tomé. Por isso que anseia-se a produção do combustível, mas ainda não temos, então dependemos do combustível importado. Tem-se metas e, em suma, a meta apresentada, temos a 72% da potência a instalar, se espera até 2030, 49% que seja de origem fotovoltaica, 18% de origem hidroelétrica e 5% de biomassa. E nesse intervalo de 2030 a 2050, essas metas serão mantidas, e daí tem-se metas complementares que serão através das reduções de gases de emissão de gases com efeito estufa, e também será o melhor acesso à eletricidade no país. Como metas, temos também a adição da capacidade renovável, que se pretende, que deve passar por a reabilitação das estruturas que temos e construção de pequenas centrais. Aí estaremos a falar de centrais até 30 MW. O que totaliza-se da introdução dos sistemas hídricos o valor de 17,13 MW, no tipo de run-of-river, ou seja, fio de água. De uma parte conectada à rede e outra não, sendo ela conectada à rede 15,30 MW e 2 MW não conectados à rede. Também se considera como metas vários projetos por tecnologia fotovoltaica, em que se espera um total de 47 megawatts no sistema, e também considera-se a instalação, um modelo de sistemas isolados de painéis na cobertura dos edifícios. Também deve ter, tendo em vista, o uso da biomassa. Temos muita biomassa no país, e ela deve ser aproveitada e potenciada com medidas bem definidas, e que se espera atingir uma potência de 4,68 megas com medidas. Nesta tabela podemos observar que são os resumos das metas de energias renováveis constantes no PANER, em que se tem, a grosso modo, para o cenário atual,
podemos identificar na vertente hídrica uma percentagem atual muito baixa, com o indicador de 2019 de 4,2%, o que se espera em 2030 atingir o valor das renováveis de 72% de penetração. E será, sem dúvida, irá traduzir-se no aumento da produção energética elétrica de 79,53 gigawatt-hora e esperar em 2050 atingirmos um valor de 162,67 gigawatt-hora. No outro aspecto, no aspecto doméstico, a utilização de fogões melhorados. Inicialmente, para o ano 2019, em que estudo teve como base, não se tem informações de quanto é que o país produz de uso de lenha e carvão vegetal. Portanto, é preciso que se faça um estudo nesta matéria, mas que se espera que no ano 2030 consigamos atingir uma meta de 62,90%, desculpa, 72,9%, mas sem dúvida é preciso que haja um estudo para que se tenha informações neste sentido. Também, a nível dos combustíveis líquidos, existe um uso do país de momento de 27%, e espera-se atingir essa meta em 2030 de 36,9% e 2050 de 87,5%. E também, sem dúvida, de uso de outras tecnologias para no uso residencial. Hoje é muito baixo, temos um valor de 0,8%. Esperamos atingir um percentual de 0,2% e aumentando gradualmente neste sentido. Nós temos cenários de sistemas ligados à rede e sistemas não ligados à rede. Nos sistemas ligados à rede, temos as centrais fotovoltaicas, sem dúvida, e também as centrais hídricas, que passa pela tanto reestruturação das infraestruturas que existem no momento e também de novos projetos que serão apresentados mais para frente. Os sistemas não ligados à rede, sabemos que existem algumas comunidades remotas que não beneficiam ainda da energia elétrica no país, apesar de São Tomé termos uma taxa de eletrificação do país alta, mas pretende-se que no remanescente do sistema não conectado à rede que possa haver essa integração de mini redes fotovoltaicas ou sistemas híbridos caso para reforço do sistema. Engenheiro No Stelvio, período e ele, 2000... Engenheiro Stelvio, ia-lhe pedir, tem mais ou menos 5 minutos, mais uns 5, 6 minutos, ia-lhe pedir Ok, algum... vou tentar ser breve. Obrigado. Ok, Boa. obrigado pelo alerta. No período 2030-2050, essas metas podem ser atingidas com contínuo estudo para que realmente essas metas se concretizem. Nós aqui temos, na fração das energias renováveis, no cenário 2030-2020, temos como já foi dito, não vou avançar muito isso, temos o aumento da capacidade instalada, que das centrais hídricas se pretende aumentar de 68% para 98%, e também da instalação solar, hoje, que não temos nenhuma no país, e passar para 46,95 megawatts de potência. No setor
e no que toca à energia, haver traduzir-se numa considerável produção de energia através das fontes renováveis. No setor residencial, 100% de acesso à energia limpa para o uso de calor para a cozinha, cocção, e as metas individuais estão no programa, de modo que elas possam ser implementadas com todo o conceito. Outro aspecto da trajetória para a produção do carvão vegetal, é necessário que se apliquem tecnologias para que o processo seja mais eficiente. Nesse aspecto, não existem estudos e é preciso que haja um estudo complementar para que se possa atingir estas metas. Tem-se, na questão dos combustíveis sólidos, o carvão vegetal e a lenha não se tem indicadores neste momento, mas espera-se um aumento considerável de 62,9% de produção no país. Quanto a investimento, é preciso que saibamos quanto que isto tudo custa, sem dúvida, é preciso quantificá-los. E de tudo que são os planos de reabilitação e entrada de novas centrais hídricas, fotovoltaicas e biomassa, tem-se aí, como podem ver, estima-se que o investimento necessário ronda um valor de, até 2030, 171.367.640 dólares, de modo que nós possamos alcançar esses objetivos. Outro aspecto, como foi dito inicial, tem a vertente das políticas energéticas. As políticas energéticas devem ser consideráveis e o plano leva em consideração esse aspecto, em que se tem a primeira coluna à esquerda, à minha esquerda, sim, tem-se o desenvolvimento de estudos, tem-se o fortalecimento organizacional, como, por exemplo, a criação do Departamento de Energias Renováveis na Direção-Geral de Energia, de Recursos Naturais e Energia, o desenvolvimento do marco regulatório legal e a criação do mecanismo de incentivos. Temos também a transparência e apoio à decisão no setor político e iniciativas de capacitação, qualificação, certificação também dos produtos que também fazem parte do plano. No outro aspecto, tem as iniciativas de informação, sensibilização e investimento em infraestruturas. Tudo isso deve ser desenvolvido dentro de um cronograma de implementação e o plano identifica todos esses aspectos. Podemos ver um conjunto de aspectos que, para o ano 2002, já foram concretizados ou estão. Algumas matérias, normas regulamentares para instalações já estão, exatamente para preparar o terreno para tudo que deve se desenrolar no setor. E no plano apoia o país na medida em que as medidas são descritas de forma detalhadas e isso dá um suporte tremendo para a sua implementação e todos os players que tomem contato com o plano. E no final é preciso que nós façamos um levantamento do potencial e do benefício da realização do PANER no aspecto econômico, social e ambiental. No econômico, sem dúvida, um impacto positivo na economia do país, porque o uso de recursos renováveis permitirá libertar o país, não na totalidade, mas sem dúvida aliviar aquele que são o stress
que o consumo dos combustíveis coloca no país, tanto a nível econômico. No cenário social, o benefício é tremendo, que é a melhoria do acesso dos serviços, a qualidade do serviço irá melhorar a qualidade de vida da população. No cenário ambiental, é inegável, desde que não consumamos combustível fóssil, estaríamos a reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, e mesmo na vertente residencial, o uso nas cozinhas toca muito o género. Nós sabemos que isto toca muito a questão mais das senhoras e crianças que no setor da cozinha fazem uso de lenha e carvão, e isso todo o constrangimento a nível de saúde se tem, o painel trará benefício disso. Como considerações finais de tudo que o painel tem, e eu trouxe três pequenos elementos que passo literalmente a ler, que é preciso que todos nós vejamos que as metas do painel foram adotadas num processo participativo e exaustivo e de intercâmbio de opiniões e de informações em todos os intervenientes do setor. Os vários estudos que fazem parte das medidas propostas no painel, cujo objetivo será estudar com maior profundidade e viabilidade de implementar projetos utilizando essas e outras fontes. Por esta razão é que, após 2030, o mix, na realidade, possa variar à medida que os estudos vão gerando resultados. E, finalmente, aspectos muito importantes a considerar no país para garantir a boa implementação e execução destes projetos: a estabilidade política, os objetivos e programas de governação complementares aos objetivos relativos às energias renováveis, a continuação dos esforços conjuntos da Plataforma Nacional de Eficiência Energética e as ações propostas a nível regional, porque nós estamos inseridos numa comunidade, e a comunidade econômica dos Estados da África Central. E desta forma termino a minha apresentação. Espero não ter estendido muito tempo, mas porque são muitos elementos contidos no plano, e eu espero não ter defraudado o plano, porque realmente tem-se muitos elementos no plano, e a ideia da apresentação foi trazer alguns dos elementos constantes do plano. Não, eu agradeço imenso a capacidade de síntese, porque de facto é um plano grande com muitos conteúdos e muitos elementos essenciais, e acho que foi uma excelente apresentação. Ia-lhe pedir agora para parar de partilhar a sua apresentação. De qualquer forma, nós vamos ter estas apresentações disponíveis no site da ALER, na página do evento, uma vez que estas apresentações, como o engenheiro Selva disse, tinham muitos dados, tinham bastante informação. E às vezes nestas apresentações tem que ser um pouco rápido, não se consegue falar com detalhe sobre tudo. Depois poderão consultar as apresentações para analisar com mais informação, e terão lá o contacto do engenheiro Selvi Ramos para qualquer dúvida ou questão que surja, venha a surgir. Nesse sentido, e para recuperarmos aqui terreno, passamos rapidamente para apresentar o Plano de Ação Nacional de Eficiência Energética, o PANE. Será o engenheiro Deodote Lima, que é funcionário da Direção-Geral de Recursos Naturais e Energia, da DGRNE, e que é um assistente técnico do projeto para a promoção das energias renováveis e eficiência energética em São Tomé e Príncipe. Bem-vindo, e convido então o engenheiro a partilhar aqui a sua apresentação e ficarmos a conhecer um pouco melhor o PANE. Bom, é para apresentar a apresentação. Vamos lá ainda. Tem que ter alguma consideração, alguma plagem. A cidade tem a impressão, tempo e aquilo que tens. Mas aquilo foi bom.
Ok. Deus, se calhar eu ia pedir para. Assim, nós acho que ainda vemos mais pequenino. Eu se calhar pedia-lhe para terminar a apresentação e mostrar mesmo no PowerPoint. Porque assim acho que fica ainda um pouco mais pequeno neste formato de partilha. Ok, então vou terminar. E compartilhar o PowerPoint sem pôr em full screen. Tá bom assim? Ah, não, ali em cima onde diz terminar a apresentação de diapositivos. Aí, terminar. Ok. Ai, mas assim não aparece. Esse aqui, ó. Ali, ó. Deixa lá ver. Melhor? Isso, olha, está ótimo, está ótimo, está ótimo. Agora está em grande. Força. Obrigado. Ok. Muito bom dia a todos. Da semelhança do orador anterior, o plano é composto por duas partes, né? Energia renovável e eficiência energética. Neste caso, vou fazer uma breve abordagem sobre a eficiência energética do plano. Bom, já não vou mais repetir o patrocinador, nem o financiador do plano, que é um documento para o país, mas vou só continuar tendo em conta que o orador anterior já citou esse espaço. Ok, nós temos aqui uma agenda, onde tem a introdução, status de energia no país, eficiência energética, enquadramento regulamentar e legal, medidas nacionais para a eficiência energética, indicadores e metas, metas e conclusão. Tendo em conta que São Webinar tem muita gente que não conhece São Tomé. São Tomé e Príncipe é um pequeno país na África subsaariana, que faz parte dos pequenos países insulares em desenvolvimento. Está localizado no Golfo da Guiné, a 300 quilômetros do fora do continente. É composto por duas ilhas e alguns ilhéus, em que elas distam uma da outra de 150 quilômetros. E a sua população total é de aproximadamente 220 mil habitantes. Então, e a sua área, neste caso, a sua área superficial é aproximadamente 1.001 km². Mas esse dado tende já a mudar, tendo em conta as mudanças, alterações climáticas. A maré tende a entrar para a Terra, então esse dado ainda, com certeza, é bem menor. Mas ainda não é estudo fidedigno. Bem, a situação econômica do país, o país é insular, portanto, ele sofre com as questões de insularidade, né? Desligamento de grandes centros comerciais, e, neste caso, fora da rede do continente, nós sabemos que a maior parte dos países que estão dentro do continente, ele tem essa facilidade de comunicação, mesmo a nível de eletricidade, mesmo a nível de comércio, portanto, tudo fica muito mais barato, mais fácil, né? E o país é um país onde a produção energética é basicamente térmica, em que 90% do sistema 90% do sistema é composto por máquinas térmicas. Então, e tendo em conta que nós não produzimos o petróleo, isso acarreta muito mais a economia do país. Bom, passando para outro tema, a palavra energia, mais uma vez o webinar está participando muitas pessoas que não têm nada a ver com o setor de energia, são meramente curiosos. Então, essa questão de energia faz muita confusão. A energia, na verdade, é a capacidade que um corpo tem em realizar um trabalho, né? Nós temos, por exemplo, a lenha, que é transformada em calor, a energia calorífica. Temos, por exemplo, o petróleo, combustível, que é energia química. Temos a energia elétrica em si, que é outro tipo de energia. Então, a palavra energia é uma coisa muito grande, né? Então, depende do contexto ao qual nós estamos a referir. E a eficiência energética também, por sua vez, é a capacidade que nós temos com uma determinada quantidade de energia produzir grande trabalho, né? Não ter que recorrer à energia primária. Neste caso, a eficiência energética nos leva a isso.
com uma pequena quantidade e produzir grandes trabalhos. Bem, a matriz energética de São Tomé e Príncipe, ela é caracterizada por uma elevada utilização de biomassa, lenha e carvão vegetal para consumo doméstico. E diesel, neste caso, combustível fóssil, maioritariamente para geração de energia elétrica e uma pequena porção para transporte e outros usos. Estima-se que 72% da população usa combustível sólido para cozinhar, sendo lenha utilizada por 45,6% dos agregados familiares, seguido de carvão vegetal, 26,5%, petróleo, 25,5%, e gás natural, o GPL, com apenas 1,5%, né, dos agregados familiares. É um trabalho do PNUD. Bem, as últimas informações coletadas para o desenvolvimento do inventário, que é um documento também que o governo apropriou, né, finalizado em 2021, é um documento que foi financiado pelo GFUNID para a adesão, mostra que em 2019, 52% dos agregados consumiam lenha e carvão vegetal. Portanto, esse consumo foi feito de uma forma não é feito de uma forma ordenada. Por essa razão, nós temos que por essa razão, o painel nos mostra as medidas para colmatar isso. Bem, o painel propõe medidas cujo objetivo é substituir gradualmente o consumo de combustível sólido para coação por combustíveis líquidos, principalmente GPL, além da introdução de fogões melhorados, mais eficientes, em substituição de fogões que normalmente nós usamos, fogões tradicionais de 3 pedras. E, em adição às medidas, também visam introduzir novas tecnologias de coação, nomeadamente fogões solares ou fogões elétricos, mas em pequenas percentagens ao longo do tempo. Tem aqui esta figura, para quem não é de São Tomé, basicamente cozinha-se com esse tipo de fogão de 3 pedras. Nós podemos ver que esse fogão não é eficiente porque há dispersão do fluxo de calor, né? Então isso há perdas de energia, né? Temos este exemplo aqui. E o PANI sugere que trocamos esse fogão por um fogão melhorado, por este tipo de fogão em que o fluxo é direcionado só para um ponto. E com isso nós podemos maximizar o nosso consumo energético ou aumentar a eficiência dos fogões. Ok, situação atual do sistema energético nacional, né? Mais uma vez, energético inclui energia elétrica e outros tipos de energia. Bem, falando de perdas no nosso sistema elétrico, o nosso sistema é um sistema com déficit, tanto na produção, distribuição, até o consumidor final. E tendo em conta que nosso sistema é basicamente térmico, e as máquinas térmicas, por sua vez, têm um baixo rendimento, né? E somando com os problemas com a rede, com o sistema elétrico em si, com a rede de distribuição e acessórios, nós temos uma perda total que ronda 33%, nos quais 11% são perdas técnicas e 20% está relacionado às perdas não técnicas, ou perdas comerciais, que são perdas com a leitura, né, mal feita ou incorretas, leitura pelos técnicos da empresa concessionária EMAI, quando vão fazer a leitura em casa, por vezes pegam os dados errados, porque tudo é feito à mão. E também furtos exagerados de energia elétrica. Tanto há de se fazer um trabalho de sensibilização, mas o painel também orienta a atingir esse marco de eficiência energética que nós preconizamos. Bem, diante dessa situação, o que é que nós vamos fazer? Vamos ficar parados? Não, né? Então, tem que se fazer investimento. Investimento a nível do sistema elétrico. Nós temos o projeto BAD, que está apoiando o governo nesse sentido, melhorias de centrais, mesmo a nível de energia renovável.
está em conjunto com o projeto Unido e o projeto PNUD, com um sistema PV em execução de 2,2 megawatt, e outras pequenas coisas, troca de lâmpada, também com o projeto Banco Mundial, em que se prevê trocar uma quantidade de lâmpada que posteriormente pode ser visto na apresentação. Trocar as lâmpadas fluorescentes incandescentes por lâmpadas LEDs, mas as lâmpadas mais econômicas. E outras, o ar-condicionado, por exemplo, nós sabemos que a nível nacional, principalmente nos setores públicos, quando temos ar-condicionados sucateados, porque o país ainda não é dotado de um regulamento de etiquetagem, mas está em processo, porque regula a entrada desses equipamentos. E mesmo nos sectores públicos, a maior parte de nós, os técnicos, que usamos nosso casaco, nós colocamos o ar-condicionado numa posição desconfortável para o nosso corpo, a temperatura muito baixa, e depois colocamos o casaco, né? Mas seria muito mais fácil aumentar a temperatura um pouco e tirar o casaco, né? Para maximizar também a eficiência e diminuir o consumo de energia elétrica. E outra coisa é que a maior parte do sector público não paga energia. Desligar aparelhos quando não está utilizado, em stand-by. Stand-by também tem consumo de energia. Adotar transportes mais eficientes. O PANI, mais posteriormente vou explicar isso, ele diz que até 2030 nós temos que inserir no sistema transportes mais eficientes. Né? Neste caso, existe transporte em São Tomé da década de 70 circulando. Então, isso não é eficiente. Né? Apesar que trocar um por outro é muito mais difícil devido ao fraco poder econômico. Pois eletrodoméstico mais eficiente, no âmbito do projeto Unido, existem alguns regulamentos que estão a ser realizados ou feitos para limitar ou definir tipos de aparelhos que devem entrar no país. E fogões melhorados, trocar fogões de 3 bocas, onde o fluxo só é direcionado só para um ponto. E questão de gênero é que em São Tomé as mulheres, elas não estão, devido a razões cultural, elas não se preocupam muito com questão de sustentabilidade energética. Tanto nós, o painel também orienta que tem que se criar hábitos, neste caso formações, capacitação das mulheres nesse sentido. E o ALER está a apoiar o projeto Unido nesse sentido, com uma formação, começou em janeiro e termina em julho, de empoderamento das mulheres na questão de energia sustentável. Bem, aqui tem só uma figura relacionada ao consumo de eletricidade, o que eu havia dito antes, em que a instituição, 47% é residencial e 33% de instituições públicas que normalmente não pagam, 16% dos comércios e serviços, e o país, como um país fraco industrialmente, só 4% de energia é consumida pelos hotéis e alguns centros produtores que nós temos no país. Em relação ao acesso à eletricidade, estima-se que 87% da população santomense tem acesso à eletricidade, à energia elétrica, dos quais 74% é em São Tomé e 100% na RAP. RAP é a região autônoma do Príncipe, é a segunda ilha de São Tomé. ALER 2019. A política energética de São Tomé inclui uma meta de atingir uma taxa de eletrificação até o ano 2030 de 100%, né, conforme o Plano de Desenvolvimento do Baixo Custo realizado pelo Banco Mundial em 2018. Em termos legais, o regulamento aplicável ao setor energético de São Tomé ainda é bastante reduzido, refletindo, de um certo modo, o grau de regulamentação dos diversos setores da economia. Assim, não existe uma lei geral sobre eficiência energética, mas sim diplomas legais diversos, focados nas diversas formas de
de captação ou aproveitamento de energia que tem relação com a eficiência energética. Também não existe uma política energética geral que vincule todas as dimensões de energia, assim como também a sua vinculação com questões transversais. No esforço para suprir parcialmente essa lacuna, substituíram o que uma política energética geral deveria e poderia conter. Bem, no que concerne à eficiência energética, nós temos eficiência energética, energia renovável, temos algumas leis de 2021, grandes opções do plano, foi publicado em fevereiro, com o objetivo de inserir no sistema até 2030, que no sistema até 2030 esteja dotado de 50% de energia renovável, e mesmo neste plano, neste plano, ele requer, está inserido algumas melhorias, tanto a nível de rede, como a nível de eficiência energética, para aumentar a eficiência energética. Nós temos também a terceira comunicação nacional, que também incentiva ou nos obriga a seguir uma orientação para também aumentar a eficiência energética com diminuição de gás de efeito estufa. Também temos a NDC, o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Todos esses planos aqui elencados, ele refere à sustentabilidade energética e aumento de eficiência energética. Bem, o país tem um decreto-lei que regulariza o sector, que é Lei Base do Sector Elétrico, que, com apoio do o projeto Energia, fez grande número de regulamentos para fundamentar essa lei, e ainda está em execução. Não só o projeto PNUD, como o NIR, o BAD, né, tem feito algo para a melhoria do nosso sistema. Nós também temos aqui algumas iniciativas de eficiência energética que foi implementado pela EMAI, a data não chega, mas é 2019, com substituição de lâmpadas, né, a EMAI, com uma equipa das senhoras, nesse caso gênero, andou em algumas localidades substituindo lâmpadas em casa das pessoas, né, por lâmpadas fluorescentes por LEDs, né, incandescente fluorescente por LEDs. Temos o projeto de recuperação do sector elétrico, que é do Banco Mundial, com manutenção, neste caso, modernização da única central hídrica que nós temos no país, que é o Contador, modernização e ampliação, e não só, também com melhoria na rede de distribuição. E o projeto de promoção de investimento, que é um projeto financiado por GF Unido, que tem duas vertentes, energia renovável e eficiência energética, mas tendo em conta a sinergia entre os projetos, a parte de energia renovável foi cedida para o projeto PNUD. Né? O projeto Unido ficou focado em eficiência energética. Mas esse projeto já tem feito algumas coisas para a melhoria para o aumento de eficiência energética, como, por exemplo, em parceria com a ALER, tem formado a Associação de Energia Renovável no país, para ajudar o país na divulgação, ou mesmo na melhoria da eficiência energética. E também existem alguns regulamentos que estão sendo executados no que concerne incentivo de eficiência energética, para regulamentar a entrada de equipamentos de baixa tensão, alta tensão, todos os equipamentos que serão utilizados no nosso sistema. E etiquetagem nos eletrodomésticos. Então, está a ser executado também pela União. Engenheiro Teodoro, desculpe. Ia só dizer. Nacionais. Estava a ouvir? Olá. Sim. Ia só dizer, ia pedir 5 minutos para terminar a apresentação. Ok? Obrigado. Ok, sim. Bem, esse plano contou com o apoio de um software, o orador anterior já citou, do LIP. Nós usamos 2 cenários base e mitigação. Bem, então, como vocês podem ver, eu vou tomar um exemplo no ano 2050, nós podemos ver que o consumo de energia ronda
ronda os 5.500 teraju sem mitigação. Ou bem dizer, se não fizermos nada até 2050, o nosso consumo de energia estará neste topo, né? Dos 5.500. Mas com essas medidas que o PANI sugere, né? Em 2050, o nosso consumo estará abaixo de 5.000. Né? Então, essa parte em branca é com mitigação. Se for adotada a medida, o consumo estará lá. Se não for feito nada, estará nesse topo. Né? Então, são cenários que foi feito junto com o LIP, né? O software. A mesma coisa acontece com as energias, neste caso, poupança de demanda de energia. Nós temos cenário mitigação e cenário BAU. É a mesma coisa, se não for feito nada, o topo estará acima de 5.000 e se for feito estará abaixo de 5.000. Ok. Então, aqui tem a ver com a demanda energética. Nós sabemos que a demanda vai crescer sim, porque o país está a crescer, mas ela vai crescer de uma forma harmônica, com a inclusão de eficiência energética, neste caso, melhoria nas lâmpadas, substituição das lâmpadas, ar-condicionado, tudo isso. Nós vamos ter uma rampa nesse sentido aqui. Né? Se não for feito nada, a nossa curva estará nesse sentido. Se for feito o que sugere o PANI, nós teremos esse formato de curva. Nós temos aqui, a mesma coisa acontece com gás de efeito estufa. Né? Se for feito alguma coisa, ou se for tomada medida definida, ou estaremos na curva em azul, se não for feito nada, estaremos em vermelho. Bem, as metas, neste caso, as metas são essas, nós temos aqui, no caso dos aparelhos, até 2022, o país já estará dotado de regulamento para a entrada de frigorífico, ar-condicionado e lâmpada, até 2022. E até 2030 entrará outros tipos de equipamentos, que é a máquina de lavar e outros. E até 2050 já teremos todos os nossos equipamentos etiquetados com nível de qualidade, né? Nível de exigência etiqueta, na verdade. Ok. Bem, com estes todos os projetos previstos, então até 2030 serão substituídos 611.000 lâmpadas, né? 600.000 lâmpadas até 2030, esse número assim irá aumentar. Iluminação pública até 2030 será 13.750, né? Assim sucessivamente. Iluminação residencial, né? Então essa tabela mostra como será temporalmente a entrada de lâmpadas eficientes. No que terá 500 veículos eficientes, mesmo combustível fóssil, mas eficiente. Nós, como eu havia dito, temos veículos datados da década de 70. Né? Então, até 2031, nós teremos já a introdução de veículos elétricos, né? Mais eficientes, mas só que nós temos muito trabalho pela frente, porque nós temos estações de carga. Nós temos um déficit hoje, o orador anterior já citou, de energia elétrica, né? Existe, a demanda é muito maior que a geração. Ok, e no que diz respeito também a perdas, até 2030, a nossa sugere que a perda baixe, perda total baixe para 30%, e perdas técnicas e comerciais, elas também irão baixar neste nível aqui indicado, com o trabalho de sensibilização e sensibilização. Ok. Bem, a conclusão desse trabalho, o governo tem um documento na mão e todos os stakeholders foram chamados para junto elaborarmos esse documento. Então, o que nos resta só junto ao governo, os técnicos, apoiar na execução dessa medida, que todos nós sairemos a ganhar,
porque o país, por ser insular, nós temos o problema com gás de efeito de estufa. Para quem mora em São Tomé, já podemos anteontem, né? Constatamos com a revolta já da natureza, a água entrou nas costas. Então, por essa razão, nós temos que tomar medidas para diminuir emissão de gás de efeito de estufa, apesar que no momento nós somos um país sumidor, mas de qualquer forma temos que fazer alguma coisa, né? Tanto a nível de eficiência, energia renovável e tudo isso. Okay? Fico por aí, agradeço pela atenção. Obrigado. Obrigado, Diodoche, muito obrigado. Foi uma apresentação muito rica e muito, muito interessante. Acho que também as imagens contribuíram muito para também nós termos uma visualização boa do contexto de São Tomé e Príncipe. Obrigado por isso. Pedia só para parar a partilha do ecrã. E então seguiríamos para... continuamos ainda a ver o ecrã. Se puder parar a partilha. E seguiríamos então agora para aquilo que seria uma discussão, um debate em formato de mesa redonda, em que nós convidámos alguns elementos que trabalham no setor da energia ou que têm uma relação com a atividade e o setor energético, para que fizessem uma análise crítica, que fizessem uma análise sobre a sua perspectiva, sobre o seu ponto de vista dos desafios que são lançados por estes planos de ação, que, como foi demonstrado nas apresentações, são bastante ambiciosos e terão uma grande transformação àquilo que é toda a dinâmica socioeconómica de São Tomé e Príncipe. E nesse sentido convidámos o Dr. Leonel Wagner, que é assessor do Ministro para a área de energia e coordenador do projeto de transformação do setor energético, Dr. António Ramos, que é funcionário da Direção de Transportes Terrestres, e depois Adelino Santos, da Associação São Tomé de Energias Renováveis, e Vilmar Trevoada, da Associação para a Promoção de Energias Renováveis e Ambiente Sustentável de São Tomé e Príncipe, a APERAS. E se calhar convidava então primeiro o Dr. Leonel Wagner para nos dar aqui uma perspectiva. Eu pedia-vos alguma capacidade de síntese, eventualmente se calhar 3 a 5 minutos por intervenção, para termos assim uma perspectiva geral e se calhar alguns pontos essenciais que considerem que devem ser destacados neste plano, sejam eles oportunidades ou desafios. Pois bem, bom dia a todos. Não sei se me ouvem bem. Estamos a ouvir perfeitamente. Ok, bom dia a todos. Eu dou as boas-vindas àqueles que estão conosco pela primeira vez. Entretanto, quero muito rapidamente dizer que foram 2 panelistas ou quadros do sector que tiveram a oportunidade de brindar-nos com as informações a nível da energia, num segmento bastante restrito com a política do governo, num traço geral, digamos assim, de uma forma abrangente, puderam transmitir aquilo que é a políticas, as medidas que vêm se desenvolvendo junto aos parceiros de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe a nível do setor energético. Portanto, para fazer um enquadramento a nível do programa de eficiência energética e o plano de ação de energias renováveis, temos estas medidas, estas políticas, estas metas, no qual requerirá também o apoio de recursos suficientes para nós podermos implementá-las. Portanto, a nível do programa de transformação do setor, o qual também é coordenado por mim, é um programa que é a pirâmide do sector, estão congregados mais parceiros e que passaram também precisamente pelas reformas sectoriais, da reforma da EMAI, a reforma da AGEN, da engenharia em si, e
Portanto, numa continuidade de regulamentos para que haja um bom ambiente de negócio, tendo em conta a emanação da lei de base do setor na abertura para o setor de produção, ao mercado privado, tendo ao apoio dos doadores, dos parceiros, criando, através de regulamentações, criando um bom ambiente de negócio, associando a incentivos, digamos, incentivos fiscais, aduaneiros, no qual que será sempre um forcing da parte dos stakeholders nacionais para que se seja uma realidade. No fundo, em cômputo geral, quero uma vez mais felicitar aos técnicos que apresentaram o trabalho e, tanto continuamos, vamos estar, eu pessoalmente estou a dispor do painel, as solicitações que houver em termos de mais detalhes, mais perguntas, que estarei a vosso dispor. Portanto, em resumo, é isto que eu faço, e muito obrigado. Muito obrigado pelo seu contributo. Acho que deu aqui alguns aspectos importantes em termos daquilo que é, de facto, a exigência dos recursos ou de algumas reformas que serão efetivamente necessárias para apoiar a implementação aqui destes planos. E agora, de seguida, passava aqui a palavra para uma próxima intervenção. Bem-vindo. E tal como o Dr. Leonel Wagner, pedia-lhe aqui a sua capacidade de síntese para, em 3, 5 minutos, destacar-nos aqui os aspectos que considera mais relevantes e, se calhar, apresentar um bocadinho também aquilo que faz e em que medida é que o PANER e o PANEA podem ser relevantes e podem interagir com a sua atividade e com a função que desempenha. Muito obrigado. Saúdo a todos. Os oradores já falaram muito sobre a direção sobre os transportes em São Tomé e Príncipe, por ser o segundo maior poluidor em São Tomé. Já fizemos algumas coisas, mas os resultados não são ainda bem visíveis. Eu falo, por exemplo, da concessão de alvarás para o transporte público. Já demos 3 alvarás, mas as pessoas não implementaram. Fizemos uma proposta de diminuição da taxa de importação de autocarros, de forma a estimular os transportes públicos. Mesmo assim, até hoje não temos transporte público. Mas as metas que os meus colegas falaram, por exemplo, implementação. Nós queremos, por exemplo, Direção de Transporte, implementar inspeções periódicas para diminuir esse fluxo de carros com mais de quase 40, 50 anos que circulam, mas isso é uma questão que também tem a ver com o governo e nós não podemos tomar essa medida de balizar determinados carros. E introdução de carros elétricos, meus colegas já falaram, quer motociclos, carros ligeiros, autocarros elétricos, vai depender muito da situação elétrica do país, que tende a melhorar, esperemos que seja mais depressa possível. A questão de transporte mais eficiente, há essa possibilidade
de biodiesel, não só esse combustível, tentamos utilizar outro combustível, mas o mercado é muito pequeno. Podíamos tentar fazer isso. Poderíamos também, evitando, por exemplo, deslocação desses caminhões nas vias, através de pontões, não é? Isto é, pequenas embarcações que podiam deslocar, hein, de uma parte a outra, e evitando deslocação desses caminhões de carga, tudo aqui é feito em grandes caminhões e que, para além de poluir, ainda estraga as vias. E a estrutura da nossa via é uma estrutura colonial e, por isso, não ajuda muito na circulação dos automóveis. Bom, outra questão é que é na cidade capital que há maior consumo, é onde estão as centrais elétricas e tudo mais, faz com que diariamente haja deslocação de dezenas de caminhões para o norte do país, e essas deslocações, portanto, é o consumo de combustível, é, portanto, poluição e mais outras coisas. Podíamos, isto é, fazer uma tubagem de neves à cidade capital, evitaríamos degradação das vias, evitaríamos poluição, podíamos fazer muita coisa. Mas o mercado é pequeno, não sei se é rentável ou não uma tubagem de neves à cidade capital. Portanto, são assuntos que podemos arranjar financiadores e outras coisas. Temos ideias, mas a implementação é difícil por uma questão econômica. E agradeço o convite que fizeram a mim e obrigado aos oradores pela possibilidade que foi me dada. Obrigado. Não, eu é que agradeço e a sua intervenção foi muito pertinente, porque efetivamente os países, as cidades e as comunidades não são estáticas, não é? Ou seja, a mobilidade é um aspecto muitíssimo importante e de facto penso que destacou bastante esse aspecto da mobilidade, seja de mobilidade elétrica ou mobilidade não elétrica, mas de facto é um fator de poluição, de consumo e que obviamente merece ser incluído e integrado nestas políticas. Para que de forma integrada o país possa efetivamente progredir nesse sentido. E muito obrigado pela sua capacidade de síntese, acho que foi muito bom. Iria convidar também ao nosso auditório as pessoas que estão a assistir para enviarem comentários aqui no espaço de chat, se tiverem perguntas para colocar. E agora em seguida vamos pedir a participação do Vildemar Trovoada, da APERAS, da Associação para a Promoção de Energias Renováveis e Ambiente Sustentável. Vildemar. Não sei, Vildemar, se está-me a ouvir, está online? Sim? Sim? Olá. Não estamos a ver, mas já começámos a ouvir. Estamos a ouvir um bocadinho baixinho. Estão a ouvir baixinho? Agora sim, agora está bom. Está, né? Ok, Olá, bom dia a Vildemar. todos. Olá, Bom Pedro, dia. como está? Tudo bem? Antes de mais, agradecer pelo convite para participar no webinar. Eu estive aqui durante o dia todo a ouvir com bastante atenção os colegas, né, relativamente à temática das energias renováveis, as metas e os objetivos que se quer. Prestei particular atenção no Plano de Ação das Energias Renováveis, o PANER, que estabelece algumas metas bastante
interessantes relativamente à capacidade instalada, a percentagem total da capacidade instalada, ou seja, tive a ler com alguma detenção, o resumo dessas metas são a médio prazo 2030 e a longo prazo 2050. Mas eu fiquei com uma dúvida relativamente à meta, a capacidade instalada disponível em megawatts, que mantiveram para 2030 68. E estenderam a longo prazo, ainda isso não subiu, tanto para a capacidade instalada como a percentagem da capacidade instalada. Ou seja, não sei se é mesmo assim, ou a projeção é até 2030 e manter-se constante até 2050. Mas, de forma geral, o plano é uma ferramenta que nos dá bastantes guias orientadoras, que a serem implementadas seguramente vão revolucionar aqui o setor das energias renováveis e, consequentemente, a melhorar um pouco as condições naturais aqui próprio do país. Relativamente à apresentação do outro colega, Diodotes, não sei se sabe, mas eu trabalho no projeto de recuperação do setor elétrico. Estou bastante dentro de algumas questões que foram ditas aí, relativamente também à campanha de LED e à reabilitação, à substituição das lâmpadas e à reabilitação também da central de computador, que são processos que estão em curso e que vão, de facto, trazer alguma melhoria, alguma mudança e levar a tal eficiência energética com a mudança dessas lâmpadas e a reabilitação, a extensão, aumento da capacidade da central de computador. Portanto, parabenizar a LER também pelo excelente trabalho que tem feito neste sentido. E, do nosso lado, estamos disponíveis, né, que é para participar, dar nosso contributo. Eu agora, particularmente, tenho mais informações do setor de energia e acredito que, se nós conseguirmos implementar tudo aquilo que nós temos como metas, como objetivos do país, e chegaremos àquilo que a gente quer, chegaremos a tal eficiência energética que se deseja também, e o país conhecerá dias melhores do ponto de vista da energia e do serviço público de forma geral, porque estamos agora a sentir na pele os efeitos desta energia fóssil que nós temos, energia a partir da base do combustível, e já toda a gente viu que é insustentável se continuarmos a seguir por este caminho. Agora cabe aos expertos da matéria e os colegas da área ver também se as alternativas que a gente tem em mesa, em carteira, em mãos, também são as mais viáveis. Então, o plano dá algumas orientações. No entanto, acredito que é um caminho que tem que se fazer passo a passo, paulatinamente, e almejando um objetivo a longo prazo, como está estabelecido, e para que se possa ter um resultado positivo, né? Basicamente isso que eu tenho a dizer. Vou esperar agora os comentários e os debates. Fiquei só com aquela dúvida relativamente ao médio e longo prazo, que os valores são os mesmos, relativamente ao resumo das metas que concernem ao plano de ação. Todo o resto, creio que foi um excelente webinar, esclarecedor, e temos todas as ferramentas para podermos desenvolver um ótimo trabalho e tirarmos o país desta dependência dos combustíveis fósseis para a produção energética. Da minha parte, eu penso que é tudo. Muito obrigado. Obrigado, Vildemar, pela intervenção e também por nos ter deixado aqui uma pergunta. E antes de, se calhar, passar e abrir aqui aos nossos oradores, o engenheiro Diodotes e o engenheiro Selby, que talvez possam esclarecer aqui a questão do Vildemar, queria também só colocar aqui também em cima da mesa mais duas perguntas que foram colocadas no chat, e se calhar com estas 3 perguntas encerrávamos aqui a mesa redonda para poderes fazermos o encerramento. Tínhamos aqui uma pergunta
de Júlio António Raul, que pergunta como é que pensam utilizar a biomassa para a produção de energia, ou seja, se podiam desenvolver aqui um bocadinho mais como é que é a abordagem da biomassa e se no consumo, se no consumo doméstico se vai fazer uma massificação do gás butano e dos fogões melhorados, ou seja, se há efetivamente como é que se faz essa massificação. E temos aqui uma terceira pergunta do Goran Lima, que fala aqui na necessidade do investimento em baterias, e em que medida é que pronto, a integração e o aumento do sistema da produção solar fotovoltaica exige esse investimento em baterias e se isso será, em certa forma, compatível em termos de investimento e será aqui algum aspecto que vocês, como é que vocês têm explorado ou como é que vem esta questão da necessidade da implementação e da utilização de baterias? Se calhar convidava o engenheiro Selby ou o engenheiro Diodocci a explicar-nos aqui um bocadinho, ou tentar responder aqui rapidamente a estas três perguntas. Ok. A segunda pergunta eu não percebi. Eu sei que foi, está no chat, não? Mas. Sim, não. A primeira pergunta é do Vildomar sobre esta questão das metas a médio e longo prazo. A segunda pergunta é sobre a questão da biomassa, da utilização da biomassa para a produção de energia e a questão da utilização do gás ou dos fogões melhorados no consumo doméstico, em termos de massificação. E a última pergunta é sobre a utilização de baterias, ou seja, sobre a necessidade de investir em baterias no sistema elétrico nacional, por uma questão de alavancar o solar fotovoltaico. Ok. A primeira pergunta do Marco, antes de mais obrigado e cumprimentá-lo. Fala da questão da capacidade instalada no ano 2030 e no ano 2050, e acho que foi assim que percebi a pergunta, que não houve um aumento. Exatamente a visão, o que está concebido é que o plano agora desenvolvido no ano 2030 irá permitir, com o que atingirmos em termos de capacidade instalada em 2030, estaremos em condições daquilo que for o crescimento do crescimento da demanda do país no horizonte 2030, 2050, não necessitaremos, desculpa, de introdução ou decréscimo de capacidade instalada. E, de uma forma muito simplista, eu iria tentar responder assim. Isso quer dizer que, com o desenvolvimento do plano, a aplicação do plano, em 2030, atingiríamos as metas de capacidade instalada que nos permitiria, de 2030 a 2050, não precisar de instalação de mais sistemas. Porque se olhar, porque nesse aspecto tem-se a produção. A produção em 2030 está estimada para 79,53 gigawatt-hora. Em 2050 passaria para 162 gigawatt-horas. Portanto, o crescimento do país continua, a demanda continua. E o sistema de 2030 a 2020 continua a responder à demanda energética do país. É esta a realidade. No que toca à questão da biomassa, do uso da biomassa, sem dúvida há uma necessidade do país investir nisso. Nós temos um país vegetal com potencial vegetal enorme, e é preciso que se faça também melhor uso deste bem, de uma forma. Nós não podemos estar simplesmente a bater árvores para produzir eletricidade, mas podemos, sem dúvida, fazer
o uso mais eficiente da nossa biomassa para a produção de eletricidade, e também existem alguns proponentes interessados no uso de biomassa no aspecto do consumo das residências, da transformação do lixo, da biomassa contida nos sistemas do lixo, de modo para a produção de eletricidade. Existe isso. E o plano também prevê neste sentido. Quanto à questão das baterias, a introdução das baterias do sistema visa melhorar a continuidade de serviço, estabilidade e continuidade de serviço. Daí, nesse aspecto, a necessidade de investimentos é preciso. Também devemos reconhecer que sistemas com baterias tornam-se as instalações mais caras, porque exatamente o custo das baterias é imenso. A tecnologia das baterias vão aumentando paulatinamente, de modo que elas sejam melhores, tenham uma melhor durabilidade, mas também que o preço das baterias possam baixar, de modo que os países como os nossos consigam realmente entrar cada vez mais e ter sistemas com armazenamento. Espero ter respondido. Tá o engenheiro Wagner que pretende acrescentar. Sim, eu tinha aqui queria só acrescentar aqui uma nota relativamente a esta pergunta das baterias, que foi aqui feita, que pronto, o plano fala em mais de 40% com solar, de 40% de produção de solar. E o estudo que foi realizado pelo CEFA mostra que o custo de energia produzido por solar com baterias, a partir de um certo número de megawatts, será mais caro do que pela produção hídrica. Portanto, ou seja, aqui a pergunta é no sentido de, efetivamente, essas metas que estão nos planos devem, em certa parte, contemplar estes custos de energia, de produção de energia que está associado, para que também depois não seja uma aposta que depois tem um custo de energia, ou o custo da energia associado seja tão elevado que depois não seja uma melhor opção. E acho que a pergunta é um bocado nesse sentido, mas percebo a resposta do engenheiro Selby na lógica de que também há uma expectativa que a tecnologia evolua e que obviamente depois possam os preços também variar um pouco. Mas aqui a pergunta era nesse sentido, era de tentar perceber se de facto há essa lógica de equilibrar a aposta na tecnologia com o custo, porque efetivamente as baterias encarecem muito e a partir de uma certa produção já pode não compensar. Ok, o Gil Wagner vai complementar um pouco relativamente a... Ok. Mais uma vez, obrigado. Espero estar ser útil ao painel. A primeira questão das baterias, era a primeira questão da bateria, não, eram os painéis, é um programa... Biomassa. Sim, da biomassa. Relativamente à biomassa, no plano existente e de acordo ao programa de transformação do setor, como deve compreender, eu dizia, não é um programa que está focado em cinco vertentes, 4 a 5 vertentes, que é a reforma institucional das instituições com as quais eu já me referia, não é? Que é Maia, de Engenharia e AGER, adaptá-las ao mercado elétrico, regulamentação, investimentos públicos, investimentos privados e eficiência energética em si. Portanto, dentro dos investimentos privados, os públicos um dos panelistas já fez a apresentação, são os 2 megawatts de solar fotovoltaica em Santa Amaro. Portanto, também teremos a recuperação das minídricas na região autónoma de Príncipe, Papagaio, e quanto ao investimento privado,
Portanto, temos em carteira 5 empresas em solar fotovoltaicas. Nelas, no roteiro do investimento, era a condição sine qua non que tivessem baterias, tendo em conta a sua aplicabilidade para melhorias da própria rede e do próprio sistema em si. Portanto, todas as empresas foram exigidas que teriam que instalar 2,5 megawatts a 3 megawatts de baterias, qualquer uma delas. E nisto, no projeto, na proposta, o projeto técnico faziam acompanhado do estudo de tratamento das baterias do fim de vida útil. Portanto, tudo isto está dentro do plano, o qual estão todas concedidas, foram licenciadas. Estão em curso esses projetos. Ainda quanto à biomassa, no setor, no investimento privado, das 5 empresas em solar. Portanto, há uma delas que é solar, tem a produção solar, e a outra em biomassa, eu digo que também é biomassa, 12,5 megawatts em biomassa, que irá funcionar no horário noturno. As solares estarão no horário diurno e a biomassa associada transitoriamente com as diesels ou as térmicas em horário noturno, até que entrem daqui a 3 anos, quando entrarem as mini hídricas. Portanto, é o que temos em detalhes. Outra questão era, portanto, era a bateria, era a biomassa e bateria, o qual não sei se foi útil e suficientemente esclarecedor, mas mais alguma questão estarei totalmente disponível. Obrigado. Muito obrigado. Não, foi muitíssimo esclarecedor. E se calhar encerraria agora a parte de perguntas e respostas, porque já estamos aqui a exceder um pouco o nosso tempo, e passaria então para o encerramento deste webinar. Convidaria o Martin Lugmeier, especialista em energia sustentável da Unido, e que gera uma ampla variedade de projetos de energia, e que está a coordenar a expansão do programa da Rede Global de Centros Regionais de Energia Sustentável. E então convidaria o Martin para fazer o encerramento e dar aqui um remate final nesta sessão. Bem, caros oradores e participantes, é prazer fazer as palavras finais deste importante webinar. Em nome da UNODI, gostaríamos de agradecer a Lea pela organização do evento, expressar a nossa sincera gratidão ao governo de São Tomé e Príncipe pela parceria de longo prazo. Como vocês sabem, emergências globais como mudança climática, o impacto fiscal e econômico do Covid-19 e o recente aumento dos preços do petróleo estão demonstrando mais uma vez a urgência para os pequenos estados insulares para fazer a transição para energia renovável e eficiência energética. As decisões atuais de hoje, de investimento em infraestruturas energéticas, determinam a produtividade dos sectores industriais e as oportunidades sociais e econômicas da geração jovem de São Tomé e Príncipe. Temos que começar com a transição hoje. Nós podemos pensar agora ou nunca. Como os planos de Exau para energias renováveis e eficiência energética, o governo, os parceiros internacionais e o sector privado têm agora uma orientação prática de como tornar a transição energética uma realidade até 2030 e 2050. Os planos demonstram que o cenário é sustentável, mas é possível, é viável e também é um bom negócio. Então, vai problemas, como nós estamos ouvindo, sim, vai ter problemas, vai ter barreiras, mas a situação vai ser muito mais melhor como agora. Então, a minha organização, em coordenação com outros parceiros internacionais,
Nós vamos apoiar o governo na implementação dos planos de ação durante os próximos anos. Como nós já ouvimos, os benefícios econômicos e fiscais são significativos. Gostaria de repetir alguns fatos para fechar este webinar. O cenário dos planos de ação mostra uma redução de cerca de 1 milhão de toneladas de diesel até 2050, que representa pelo menos $1 bilhão considerando as projeções do preço do diesel, que nós não sabemos a verdade, não? Agora. A redução dos gastos significa mais recursos para outras áreas, como, por exemplo, saúde, educação ou atividades produtivas e industriais. E vai ter mais oportunidades para os jovens e mulheres também. Os custos iniciais de investimento para infraestrutura de energia renovável, menos de $200 milhões, são muito inferiores aos benefícios esperados, especialmente a longo prazo. Além disso, o desenvolvimento do mercado para energias renováveis e eficiência energética oferece oportunidades locais para emprego verde, em termos da fabricação, montagem e serviço. Nós sabemos que em São Tomé e Príncipe temos muitos jovens com bem educação, que quer trabalhar nesta área. O aumento da produtividade e as oportunidades de emprego será um benefício especial para as mulheres e os jovens nas áreas rurais. Por exemplo, trabalhando com bioenergia, trabalhando com pequenos sistemas de fotovoltaica ou solar térmica. Os sectores industriais e comerciais urbanos se beneficiam de custos de energia mais baixos dos serviços de energia, particularmente do longo prazo. E muitos dos investimentos na energia renovável vai ser barato, por causa vai ser financiado com capital privado, com capital ou créditos concessional e também do empresas estrangeiras. Finalmente, queria também informar que São Tomé e Príncipe será um importante parceiro do novo Centro de África Central para Energias Renováveis e Eficiência Energética, que nós estamos instalar em parceria com a Comunidade Econômica dos Estados de África Central em Luanda, Angola, através do final do ano. Então, este centro regional facilita a cooperação entre os países de África Central e fornece assistência técnica da região para a região. O centro é uma excelente plataforma para coordenação conjunta, aprendizado e criação de oportunidades de negócios verdes para empresas locais. Então, gostaria de convidar o governo de São Tomé e Príncipe para participar no trabalho do centro muito ativo. Com isso, eu gostaria de encarar minhas observações e obrigado. Muito obrigado, Martin. Acho que não poderíamos encerrar de melhor maneira, acho que foi excelente. E queria então agradecer a todos os oradores deste webinar pelas vossas intervenções que muito enriqueceram este webinar. E também a todos os participantes que nos enviaram as suas perguntas e seguiram este webinar com atenção. E agradecendo a todos, vamos depois enviar um pequeno questionário que irão receber no e-mail para avaliarem este webinar, porque também queremos da nossa parte perceber o vosso feedback e perceber como é que nós poderemos melhorar o nosso trabalho em sessões futuras. E estou assim por encerrado este webinar. Penso que foi muito produtivo, espero que tenha sido bastante esclarecedor. No site da ALER deste evento vão ter disponíveis as apresentações e algumas informações, e terão também os planos e estão os contactos, caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer algum contacto posterior com a ALER ou com algum dos oradores. Muito obrigado a todos e até à próxima. Até a próxima, muito obrigado a todos. Em continuação, continuamos à disposição de contatos futuros, caso acharem pertinente. Obrigado. Obrigado.
Pronto, do meu lado, agradeço imenso e em especial a LER, Unido, a DGNRE. Portanto, estamos totalmente disponíveis para continuar a trilhar esta luta no desenvolvimento do setor elétrico de Santo Tomé, o qual eu quero. Pronto, obrigado, até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.